No vídeo de hoje eu quero falar como divulgar o seu consultório. Isso daqui que você está vendo aqui na tela é uma página, na verdade são 2 ou 3 páginas aqui que nós vamos passar. E o contexto, ele é o livro, um trecho do livro A Startup, de $100, que aqui é voltado para a startup, mas várias vezes ele fala de prestadores de serviço e outros profissionais. E ele trata tudo isso como micronegócios. É a maneira como eu vejo o consultório. Eu acredito que o consultório é o nosso lugar que, assim, nós temos o controle das coisas. São várias características aqui que ele bota como micronegócio, mas hoje o foco é comunicação, como divulgar seu consultório, como ter pacientes. Ele chama isso de agitar as coisas. E aqui ele bota esses 3 gráficos, né? Então, o charlatão. O que significaria o charlatão? Ele tem muito papo e muito pouco trabalho. Então eu faço, eu entrego e depois a gente vê, só conversa. O mártir é o contrário. Ele zero papo, zero comunicação, zero nada e ó, malha na máquina, trabalha, 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 trabalha. E nenhum dos dois é o recomendado por ele, eu vou ler na página seguinte. E nós temos também aqui o agitador, que é essa união, é uma coisa mais uniforme. Então ele tem um equilíbrio entre o papo, a comunicação e o trabalho. E para ter o consultório próprio, para captar nossos pacientes, é muito importante ter essa união. Saber trabalhar bem, mas principalmente saber se comunicar bem, para depois sim conseguir entregar um bom trabalho, um trabalho de excelência. Ele fala aqui, ó, a distinção entre os ícones representa a diferença e provável sucesso ou falta de sucesso de uma pessoa ou negócio esperando promover alguma oferta. O charlatão é só papo, mas não tem nada sustentado em suas alegações. O mártir só trabalha, tem muito o que falar, mas é incapaz ou não se mostra disposto a fazer seu trabalho. Já o agitador representa uma combinação ideal, a união entre trabalho e papo. Então, isso daqui é muito importante, porque você não pode só prometer, só falar e não entregar, e ao mesmo tempo você não pode só entregar nesse modelo de ter seu consultório, de captar seu paciente. Se você estiver prestando serviço, trabalhar para alguém, é outro papo. Mas no modelo aqui, pensando em empreendedorismo, em ter seu próprio espaço, isso aqui não adianta. Continuando aqui, ó. Promover-se de forma autêntica e sólida é um atributo essencial do sucesso de um micronegócio. Claramente, é importante. Como ilustra aqui Elizabeth, parará, parará. Em outros casos, é interessante ter o maior número possível do certo tipo de clientes, de forma que não há nada de errado em se mostrar para o mundo. É isso aí. A gente precisa construir a nossa carteira de pacientes, nossas pessoas que nos indiquem, esses são os melhores pacientes, são os que vêm indicado. E ele dá até uma pequena fórmula aqui. No meu trabalho, tento seguir o paradigma do agitador, todos os dias. Como escritor e empreendedor, muita criação e muita conexão. A parte da conexão, ou seja, o papo, nem sempre tem uma relação direta com o projeto em questão. E qual é o ponto aqui? Quando a gente pensa em captação, principalmente via internet, mas presencial também ali, mas vamos falar via internet, o modelo que eu acredito é esse modelo da conexão. Eu não acredito no marketing direto de um anúncio, cai no WhatsApp. Não que não funcione, mas demanda atendimento, demanda muito acompanhamento, a conversão, o esforço é muito mais difícil. Eu acredito mais nesse modelo de conexão, de construir relacionamento para depois você levar ele, encaminhar para o consultório, avaliação e venda, tudo mais. Então, você precisa criar para depois conseguir se conectar com as pessoas, criar essa conexão, se relacionar e isso levar a uma venda. Seguindo aqui, ó, outra maneira de pensar a respeito é estilo sem conteúdo, fogo de palha. Além disso, ninguém respeita as pessoas assim. Todos nós conhecemos alguém que diz e barará, barará, e quando você vai ver, deixa a desejar, vamos dizer assim. Conteúdo sem estilo, invisível. Todo mundo conhece essas pessoas, as respeita, mas poucas pessoas as conhecem. Cara, isso daqui é o que eu mais vejo na maior parte das pessoas que eu conheço, na maior parte das pessoas que eu converso, tá nesse ponto. Ainda não entendeu a importância de se comunicar bem, de
arrumar maneiras de criar essas conexões para que as pessoas possam passar a conhecê-las. Isso aqui é muito importante e a internet é um excelente meio. Rede social, tudo isso é uma excelente maneira de abrir portas para as pessoas se comunicarem. Outro dia semana passada eu estava numa reunião e dei um exemplo, por exemplo, eu não faço unha, eu que mesmo corto minhas unhas com tria em casa, né? Quer dizer, para uma manicure me conhecer, como que faz? Tem que ser através de um conteúdo ou de uma indicação. Hoje em dia é assim, aqui pelo menos na minha região eu não vejo as pessoas passando mais na porta e entrarem. E mesmo se elas passarem na porta e entrarem, a gente cai nessa questão de não ter construído um relacionamento prévio, não ter se conectado previamente. Então, a gente tem que se tornar encontrável. Eu acho que esse verbo nem existe, mas eu gosto de falar ele, se tornar encontrável. Então, você cria um perfil no Google, você se torna encontrável. Você produz conteúdo, você se torna encontrável. E isso é o matador número 1 para mim de consultórios que não deu certo. As pessoas não investem tempo suficiente em tentar se conectar com outras pessoas. É tipo um networking disfarçado, porque networking geralmente você pensa em quem você conhece, tal, relacionamento. É tipo isso, mas é um pouco disfarçado. E o que ele recomenda, e eu concordo, é estilo com conteúdo, igual a impacto. E é isso que a gente quer causar na vida dos nossos pacientes. Impacto sempre positivo, sempre entregando, sempre, mas ao mesmo tempo você tem que conseguir se conectar com essa pessoa, se relacionar, diagnosticar, vender o tratamento e depois poder impactar de maneira positiva. Porque não adianta ela saber que precisa fazer uma coisa e não fazer. Então, parte da nossa questão aqui é entrar nessa questão também de persuasão versus manipulação. Cara, é uma balança, às vezes eu mesmo vejo nesse dilema, tipo, de não tentar manipular a pessoa. E não é um dilema que eu digo, às vezes eu faço um planejamento e tal, falo, mas calma, a pessoa não precisa disso. Se fosse na minha boca, eu não faria desse jeito. Quer dizer, se eu tentar empurrar esse plano de tratamento para ela, eu estou indo muito mais para uma manipulação, muito mais no sentido pejorativo e negativo mesmo. Já tudo que eu vejo fala, putz, eu faria isso em mim, eu faria na minha mãe, eu faria na minha esposa, e eu tentar empurrar para ela, vamos dizer assim, eu estou realmente pensando no bem dela. Poxa, se eu faria em mim, faria na minha mãe, faria na minha esposa, eu acho que é uma persuasão para o bem e não para o mal. E a gente tem muito esse poder. Já diria o tio Ben, do Peter Parker, do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, quando a gente entra nessa esfera, a gente tem que tomar bastante cuidado também com essa questão de manipulação versus persuasão. Então, tendo consciência disso, sabendo se comunicar, sabendo vender seus tratamentos, isso é, como ele fala aqui, não sendo um charlatão, nem um mártir, e sim sendo um agitador. Agitar as pessoas para entrar em contato com você, para marcarem horário. Depois, tudo é sempre uma progressão. Depois, fazer diagnóstico, vender seus tratamentos. Essa é a meta, causar um impacto sempre positivo na vida dos nossos pacientes, dos meus pacientes, dos seus pacientes. Vamos lá, dando sequência aqui. Agora, o próximo passo é incorporar a agitação ao seu trabalho do dia a dia. Cara, eu concordo. A gente tem que todo dia conseguir essa agitação, conseguir desenvolver nossa comunicação, produzir conteúdo é uma excelente estratégia de agitação para criar muito, ter possibilidade de ter novas conexões, estar disposto, estar aberto a conversar, a ajudar as pessoas, alguém que mande uma mensagem, às vezes fala, lide curioso. Não, pô, tem aquela questão de nível de consciência, que tem um outro vídeo, depois no final eu deixo aqui também. A pessoa só não está pronta, ela só tem dúvidas, não é uma questão de ser curiosa ou não, ela está com dúvidas. Então, assim, é isso que eu chamo de conexão. É tirar uma dúvida, é criar esse relacionamento, a pessoa, pô, posso confiar nele. Então, é muito importante que todo dia a gente se dedique a ter esse trabalho de tentar agitar as coisas para o nosso consultório. Se você criar, eles podem vir. Isso daqui é o tal do plantar sementes. Então, a gente cria conteúdo, cada vídeo, cada post, cada anúncio, independente da sua plataforma. Você está falando no meio não digital, cada panfleto, cada cartão,
Cada pessoa que você conversa é uma semente que você está plantando. E nós sempre temos que plantar nossas sementes, tentar divulgar nosso consultório, pensar sempre, tomar muito cuidado com a nossa marca pessoal. Isso é o que a gente tem de mais importante. A construção da nossa marca pessoal, o que as pessoas pensam, o que as pessoas acham de você. Muitas vezes elas estão erradas, mas muitas vezes elas também acabam estando certas. Então, e se elas estiverem erradas, mas você passar uma imagem errada, que é o tal do posicionamento, a gente pode fazer um outro vídeo sobre isso também, mas você passar a imagem errada, não adianta você saber muito e as pessoas não saberem que você sabe muito, ou as pessoas acharem que você não é capaz. Você tem que saber muito e mostrar que você sabe muito. Como? Com isso daqui. Se você criar, eles podem vir. Uma maneira de você demonstrar autoridade é contar as coisas que você faz, contar seus casos, fotos de antes e depois, mas não só tipo parará. Tem que ter a foto, mas tem que ter o molho ali também. Tem que contar a história da pessoa. Ela chegou com esse problema, ela estava assim, a gente fez isso, e ela ficou melhor, olha como ficou bom, ela gostou, ela me disse isso. Tem que ter esse molho. Não é só a foto de antes e depois, como se fosse um álbum quase assim de figurinha, não. Isso não. E também não é só criar conteúdo educacional, estilo tipo panfletagem digital. Que as pessoas entram e é só aqueles postzinho pré-ponto do feed, de Canva e que não tem pessoalidade, não. A gente sempre tem que demonstrar a nossa personalidade no conteúdo. Então aqui eu estou tentando demonstrar minha personalidade. O que quer dizer? Eu falei de coisas que eu acredito, eu dei exemplo, eu contei de uma coisa que aconteceu semana passada, te contei um pouco da minha vida. Você está vendo como eu penso sobre o mercado, como eu penso sobre como a gente pode ter pacientes. Isso é colocar a personalidade, que é a tal da autenticidade. É a gente conseguir transparecer isso. Qual a melhor maneira? A gente mesmo fazendo, a gente contando. Nosso conteúdo, ele é muito simples para odontologia, porque ele é muito visual. Então, assim, as pessoas entendem via de regra. Uma restauração, ela é mais bonita, ela é mais feia. A pessoa quer uma faceta, a pessoa quer um clareamento. Muitas vezes ela já até quer. Então, é nossa obrigação criar para que elas possam vir até o nosso jardim. Então, essa daqui, ou a estratégia, tem gente que chama também de jardineiro. Eu gosto mais de pensar em plantar semente. Cada um desses vídeos que eu estou fazendo aqui, por exemplo, é uma semente que eu estou plantando para a minha floresta, para o meu pomar. Na verdade, começa com o primeiro vídeo, o segundo é aquela coisinha de apartamento, aí passa com um quintal de casa. Daqui a pouco é um terreno, um sítio, uma fazenda, uma área. Então, cada uma dessas é uma semente que eu estou plantando aqui. E vamos aqui fechar esse vídeo com o plano de promoção de uma página que ele dá aqui. Ele dá aqui, então, coisas para a gente fazer diariamente, semanalmente, pelo menos mensalmente e de vez em quando. E eu vou fazer uma breve descrição aqui de cada um deles. Na verdade, eu vou ler. Diariamente, mantenha a presença regular na mídia social, sem se sobrecarregar ou distrair. Poste entre 1 e 3 comentários úteis, responda perguntas e ajude pessoas. Basicamente, isso seria esteja presente. Então, no nosso caso aqui, é mais a gente tem que produzir para a pessoa vir responder e a gente poder conversar com ela. Você não vai chegar no perfil de alguém ou está precisando de dentista. Vamos lá. Semanalmente, peça a ajuda de colegas ou realize promoções em colaborações e certifique de ajudá-los também. Outra estratégia seria mantenha comunicação regulares com clientes potenciais e já existentes. Então, vamos falar um pouquinho de cada um aqui. Você poderia fazer um post em collab com algum colega de outra área, que alguém que está na faculdade, outras pessoas. Isso significa se manter engajado, tentar criar uma comunidade em torno de si. E manter a comunicação regulares com clientes potenciais e existentes. Isso é, aquela pessoa que foi no consultório e não fechou, é fazer o follow-up, é o acompanhamento, já que eu não sou um Faria Limer. É fazer um acompanhamento. Então você manda uma mensagem, e aí? Pensou? Vai dar certo? Temos. Pô, isso é só um exemplo, hein? Não vai mandar. E aí? Pensou? Vai dar certo? Aqui é só um exemplo, tá? Então a gente tem um script adequado para fazer esse follow-up. Mas uma vez por semana você vê as coisas que estão abertas e correr atrás delas para fechar. Pelo menos mensalmente. Entre em contato com clientes existentes para se certificar que estão satisfeitos. Pergunte, como posso ajudá-lo ainda mais? Isso aqui seria, toda vez que a gente termina um tratamento,
a pessoa foi no consultório, ela terminou, ela fez uma emergência, fez uma cirurgia, você falou, "Ó, satisfeita, tá passando bem, tá precisando de alguma coisa, suficiente." É que ele fala pelo menos mensalmente, mas adaptando para nossa realidade, é sempre que você tiver a chance de fazer isso. Muito se fala de, não, se você quer ser valorizado, sua presença... Não quando a gente é profissional da saúde. Se a pessoa está com dor, tudo que ela quer é ser acolhida, é sentir que você está se preocupando com ela, tomando cuidado. De vez em quando, realize uma auditoria no seu negócio, em busca de oportunidades negligenciadas que possam ser transformadas em projetos ativos. Isso é, de vez em quando, dá uma repensada, olha como está a estrutura do seu consultório, materiais que você está usando, técnica, troca uma ideia com alguém, pensa, eu poderia estar agregando mais para esse paciente como? Como que eu poderia melhorar a experiência? Eu posso dar alguma coisa mais assim de mimo, de coisa? De vez em quando a gente tem que sempre pensar se a gente está entregando e nos mantendo atualizado frente ao contexto como um todo. E aqui a cereja do bolo, de vez em quando, assegure-se de trabalhar regularmente no desenvolvimento de algo significativo e não se limitar a reagir aos eventos na medida que ocorrem. Isso aqui devia ser assim, um mantra, tá? A gente sempre tem que tentar assegurar de trabalhar regularmente para desenvolver um consultório significativo. Isso é, ter um negócio significativo, ter um impacto positivo na vida dos nossos pacientes. Sempre se assegurar disso. A gente está pensando em construir um negócio, poxa, tenho 31 anos, eu vou trabalhar até os 50, 60 anos. Quer dizer, porque aposentar, eu acho difícil aposentar, né? Então a gente tem sempre que estar trabalhando regularmente no desenvolvimento dessa carreira significativa. Como você faz isso? Você entrega sempre o seu melhor, você fala que quer fazer uma coisa e faz, você mantém ali uma organização adequada, você precisa ter muita honestidade, só fazer o que você acredita, desenvolver confiança, no sentido de o paciente confiar no que você está falando, senão toda vez tem que ficar fazendo o processo de venda. Não, você quer só que a pessoa confie em você, porque você está fazendo o melhor para ela. Isso daqui eu acho que eu vou repetir, porque é muito bom. Assegure-se de trabalhar regularmente no desenvolvimento de algo significativo e não se limitar a reagir aos eventos na medida que ocorrem. Eventos na medida que ocorrem, cara, é só ser reativo, né? Então, a pessoa quebrou um dente, você vai lá e conserta, mas você não fala, ó, a gente podia fazer uma coroa, ou você, sabe, você está mais sendo só reativo. Então o negócio vem, você mata no peito e resolve, mata no peito e resolve. Não, a gente tem sempre que trabalhar regularmente, ativamente, para ser cada vez melhor, cada dia melhor, e entregar cada vez mais, melhor, mais rápido, com uma experiência, e por aí vai nos vários fatores que a gente tem de melhorar. Espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, manda uma mensagem lá no Instagram, que eu vou deixar aqui também na descrição. Se inscreve no canal e tamo junto. Até a próxima!